Desafios da Soja está acompanhando de perto neste ano o desenvolvimento do mofo branco. Hoje estamos nessa lavoura para acompanhar como está a atual situação da doença na soja. O clima chuvoso da virada de ano favoreceu a germinação do fungo causador do mofo branco na soja. Este momento coincide com o período mais crítico para a infecção da doença, que é o estágio fenológico R1. Então, Ricardo, como está o atual momento de desenvolvimento do mofo branco na soja? Perfeito. Estamos acompanhando esta doença desde o mês de dezembro de 2018. Houve um período seco no final de novembro até 17 de dezembro que não ocorreu a germinação e a disponibilidade de inóculo do mofo branco nas lavouras de soja. A partir do dia 17 de dezembro começou chuvas mais frequentes e nas vésperas de Natal foi realizado um alerta para nossos clientes, para os colegas, enfim, na mídia também, que já estávamos encontrando a presença dos apotécios, que é o corpo de frutificação do fungo que libera os esporos no dossel inferior das plantas de soja. Então, atualmente, encontra-se na maioria das lavouras com histórico de ocorrência da doença o inóculo presente. O que precisa agora para a doença conseguir continuar rodando seu ciclo nas lavouras de soja? A porta de entrada para o fungo são as flores. Então, a partir do momento que a soja inicia a floração, que a gente chama de estágio fenológico R1, até o final da sua floração, estágio fenológico R3, R4, existe a possibilidade então da infecção desse fungo. Algumas áreas de soja na região de Passo Fundo estão em pleno florescimento e sofrem com um ataque intenso do fungo. Isso acontece porque não houve aplicação preventiva de fungicidas nas lavouras. Um exemplo desta lavoura aqui é uma cultivar de hábito de crescimento determinado, plantado no dia 24 de outubro, né? E ela iniciou a floração no início de janeiro. Coincidiu então no início de janeiro com a disponibilidade de inóculo e chuvas frequentes aí a partir da semana passada, e 7 a 10 dias depois nós já conseguimos visualizar então os primeiros sintomas do mofo branco. Então, como eu falei, a porta de entrada do mofo branco são as flores de soja e em várias nós da planta, onde existe o racimo floral, houve a entrada do fungo na planta de soja. Agora esse fungo vai colonizar e vai seguir então com a sintomatologia clássica da doença, matando essa planta de soja. Então veja a importância do produtor que ainda não está com a soja florescendo. Existem sojas que estão iniciando o florescimento nesse momento. Então agora é a hora. Essa lavoura, infelizmente, pela capacidade operacional do produtor, ele não conseguiu proteger a planta de soja com fungicidas como uma última tática de controle, não conseguiu realizar uma aplicação preventiva. Então o fungo se beneficiou disso e infectou as plantas de soja. Agora para haver um controle desse mofo branco aqui é mais difícil. A aplicação curativa com dossel de plantas mais adensado fica dificultado então devido a esses fatores. Diante do atual estágio da epidemia do fungo, o produtor que não se preparou ainda pode recorrer a algumas medidas para remediar os efeitos do mofo branco. Existe um posicionamento de fungicidas de acordo com cada hábito de crescimento de cultivar. E dentro de cada hábito de crescimento, principalmente nos indeterminados, existem diferenças para nós ajustar esse posicionamento de fungicidas para conseguir depositar o fungicida no terço inferior das plantas para proteger essa parte que é mais atacada pelo fungo. Então é de extrema importância o produtor, nesse momento, conhecer, saber que existe um mofo branco na sua lavoura, pelo histórico da lavoura, verificar se existe a presença dos apotécios, né? E se ela está iniciando a floração, o pré-florescimento, agora é a hora de proteger, blindar, evitar que o mofo branco infecte ela. Porque no momento e nos próximos 5 a 6 dias ainda existem previsão de chuvas frequentes, né? Que determina então aquele período crítico que nós conversamos no início. Interação entre temperatura e horas de molhamento. As temperaturas estão um pouquinho mais altas que o ano passado, sim, mas isso não quer dizer que não vai ocorrer. Ela vai ocorrer também, assim como nessa lavoura. Como nós falamos, ela não está protegida com fungicidas e numa avaliação
prévia que nós fizemos aqui, ela está com 35% das plantas já com sintomas da doença. Fazendo um cálculo de dano, essa lavoura já está reduzindo o potencial de dano aqui, já está reduzindo o potencial de rendimento de 20 sacos por hectare. Porque ela tem um potencial, pelo que nós avaliamos aqui, de 83 sacos por hectare, a estimativa, né, de 5 toneladas por hectare. E aplicando uma fórmula de dano, é possível estimar então que já está reduzindo isso. Eu lembro e alerto que essa lavoura ainda, o que está acontecendo? Nos últimos dias, a noite passada, aqui choveu muito. Tem a disponibilidade de inóculo, ainda existem flores disponíveis para serem infectadas. Então tem muitos sintomas e sinais da doença que não estão aparecendo ainda, estão latentes. Então nos próximos 7 a 10 dias ainda vai aparecer mais sintomas aqui. Então essa lavoura, infelizmente, ela está já prejudicada e o controle já aqui começa a ficar dificultado. Então